Vamos? Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por essa palavra, quero te agradecer por essa casa, por cada entrega em adoração, Pai, em oferta voluntária. Eu quero te pedir agora, fala conosco, Pai, nos revela da Tua palavra, Pai, nos alimenta, Pai, aumenta-nos a fé, Pai, para que possamos estar, meu Deus, fortalecidos não só para esta semana, mas para não nos desviarmos nem para a esquerda nem para a direita, Pai. Espírito Santo de Deus, se achega, toma-nos e inunda esta igreja, porque sem Ti não temos muita coisa a oferecer aqui, Pai. Aliás, não temos nada. Eu preciso que o Senhor me use só como um instrumento aqui, e a Ti a honra, a glória, o louvor, a adoração, em nome de Jesus, amém. Pode aplaudir a Jesus, amém? Queridos, mesmo sendo uma data comercial, não há como eu não trazer uma palavra sobre o Dia dos Pais, para os papais, mas que também vai falar com toda a igreja, amém? Não tem como o pastor não preparar um sermão que vai falar sobre paternidade, que vai falar sobre os atributos, na verdade esse atributo de Deus, que é um atributo talvez um dos mais importantes aqui, porque Deus é Pai. E neste domingo em especial eu creio que Ele vai ministrar os nossos corações com esta graça, com essa paternidade, com essa unção. Se o teu pai está presente aqui, como eu falei, você tem um grande privilégio de estar com ele e de poder desfrutar da presença aí do seu papai. E pai é pai, né, gente? O pai pode ser careca, pode ser baixinho, pode ser gordinho, pode ser do jeito que for, meu irmão. Pai é sempre um super-herói para o filho, até uma determinada época, depois eles vão crescendo, mas pai é pai, amém? Declarei comigo, pai é pai. Pai é pai. E eu quero que hoje o Senhor possa receber esse presente nosso aqui, esse nosso culto, porque eu creio que o melhor presente que o nosso Pai deseja receber nesse dia é o nosso coração e é a nossa verdadeira adoração, amém? Hoje eu recebi um presente do Charlan, né? Eu recebi um presente como pastor. Você também? Então nós pastores recebemos um presente, ficamos muito felizes, e eu creio que o nosso Pai também se alegra demais quando nós entregamos aquilo que nós temos de melhor, não só em ofertas, mas em adoração com a nossa própria vida. Então a Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E adorar a Deus é um privilégio único daqueles, presta atenção, adorar a Deus é um privilégio único daqueles que o conhecem como Pai. E como é difícil nós depositarmos este título, como é difícil nós aceitarmos esta filiação para com Deus, porque geralmente nós chegamos à igreja e muitas vezes passamos anos, décadas, sem conhecer a Deus nessa faceta maravilhosa de Pai. Continuamos como escravos, continuamos como vassalos, como servos, mas não entendemos que na verdade somos filhos. Há uma grande dificuldade, mesmo dentro da igreja, de aceitarmos a filiação que temos para com Deus. E eu quero te dizer, como eu ouvi do meu amigo Léo, que orou por mim, antes de você ser pastor, você é filho. Então você pode dizer aí para tua esposa, olha, antes de você ser quem você é filha, você é filho. Amém? Então, depois de saber que Deus é amor, a maior revelação que nós temos é que Deus é
Pai. Então, acredito eu que depois de Deus é amor, até o nome de uma igreja, Deus é amor, uma das maiores revelações que o ser humano pode encontrar na caminhada cristã é a paternidade de Deus, é saber que Deus é Pai. Pai é uma palavra que vem do latim pater e representa a figura paterna de uma família ou o genitor. O conceito de pai é bastante amplo e ele não se restringe apenas à questão de uma paternidade biológica. A gente pode ter aqui um pai adotivo, um pai de criação, e apesar dele não ter gerado aquele filho, ele não deixa de ser pai, porque pai é o que cuida. Então, na sociedade, um pai tem a função de quê, igreja? De amar e educar. Amém? A função de um pai qual é? Amar e educar. E também dar respostas básicas às necessidades desta criança, para que ela possa se desenvolver da melhor forma possível. Seja no aspecto físico, emocional, psicológico, espiritual. Agora, quando a palavra pai é usada na Bíblia com letras maiúsculas, ela está se referindo a Deus. Então, algumas expressões nós encontramos nas Escrituras. Por exemplo, Pai eterno, Pai de amor, Pai celestial, Pai nosso. Então, a palavra Pai, ela é encontrada e descrita de diversas formas, tanto mais no Novo, né? Mas você vai encontrar de diversas formas esta palavra Pai. O Pai Nosso é a famosa oração de Jesus que se encontra no livro de Mateus capítulo 6, de 9 a 13. Então essa talvez seja a oração mais importante ali que Jesus, aliás, ela é a oração mais importante que Jesus nos ensinou. O Pai Nosso é um modelo de oração usado por Jesus para ensinar como as pessoas devem se dirigir a Deus. Então o Pai Nosso é um modelo de oração que o próprio Jesus usou, nos ensinando como deveríamos nos dirigir a Deus. Então, vamos declarar aí, Deus é Pai. E se Ele é Pai, eu te pergunto, quem é você? Filho. Nós só precisamos nos encontrar, nós só precisamos desta ótica, desta revelação, de que realmente somos filhos de Deus. Nossa, pastor, mas que culto, que pergunta óbvia. Se Ele é pai, eu sou filho. Mas a resposta não é tão simples assim. A questão não é tão óbvia, porque senão nós não teríamos tantas pessoas dentro das igrejas com um relacionamento completamente deturpado das Escrituras e de quem é Deus e de quem elas são. Não teríamos tantas pessoas perdidas com problemas de identidade. A aceitação da verdade que Deus é Pai não é tão fácil como nós imaginamos. Porque falar de Pai é falar de uma história que envolve as nossas vidas, e muitas vezes nós transferimos isso para a figura de Deus, não é verdade? Muitas pessoas chamam Deus de Pai, mas não aplicam esta real identidade em suas vidas. Talvez você tenha dificuldade de se relacionar com Deus como Pai. Talvez você tenha dificuldade de aplicar essa real identidade na sua vida, por N questões. Então nessa noite eu espero que o amor do Pai venha curar e sarar as nossas feridas, para que além de entendermos que Deus é amor, possamos entender que Deus é Pai, e que realmente somos filhos, e o que Ele espera de nós é que possamos nos entregar verdadeiramente a este amor.
que a natureza do Filho seja despertada em cada um de nós, porque só assim nós oraremos de uma forma mais agradável, receberemos sem culpa, andaremos justificados. Que nessa noite você possa vivenciar esta palavra, essa filiação, não só da boca para fora, mas que você possa experimentar o Deus Pai sobre a tua vida, o Deus Pai sobre a tua história. Então abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 15, de 11 a 24. Lucas capítulo 15, de 11 a 24. Voltei a pregar com o celular na mão. Voltei. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens das alfarrobas do que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Aí a palavra diz: caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai tem comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Quantos empregados do meu pai tem comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado de teu filho, trata-me como um dos seus empregados. Olha, pai, eu já não sou mais digno nem de ser chamado de teu filho, eu dei tanta mancada, mas faz o seguinte, me trata como o senhor trata qualquer empregado, porque é melhor ser tratado como um empregado aqui dentro, do que como um escravo lá fora. Então eu aceito, me trate conforme qualquer empregado teu. Só que a Bíblia diz que a seguir, o pai se levanta, aliás, ele se levanta e vai para seu pai, e o pai ao longe o vê, e cheio de compaixão corre para seu filho, o abraça e o beija. O filho disse: pai, eu pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai diz ao seu servo: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel no seu dedo, calcem os seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e comemorar. Meu Deus, olha que pai maravilhoso. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Amém? Por quê? Porque pai é pai. Então essa parábola, ela nos ensina muito sobre o grande amor, presta atenção, ela nos ensina muito sobre o grande amor que Deus tem por nós. Teologicamente nós sabemos quem são esses 2 filhos, um representa a nação de Israel e o outro representa os gentios. Então esse filho que volta ao pai, ele é a tipificação dos gentios, os quais nós estamos incluídos aqui, somos filhos por adoção, fomos enxertados na videira. Você já parou para pensar que você foi enxertado na videira? Somos filhos por adoção de um pai de amor. Então essa passagem, ela representa a tipificação de Israel e do povo gentílico. E o pai recebe este filho de braços abertos. O caráter do seu amor imutável, da sua graça irresistível,
já começa a se manifestar nesse texto. E quantos filhos andam cheios de culpa, de julgo, de acusação, de condenação, de performance, para agradar um pai que já te amou primeiro. O pai já te amou primeiro, amém? Os ensinamentos aqui são diversos. Esse texto, eu poderia pregar sobre arrependimento, eu poderia pregar sobre perdão, eu poderia pregar sobre compaixão, mas nós estamos pregando agora desta graça, desta filiação que nós vamos receber, porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Saber que você é filho, mesmo enxertado na videira, tira um caminhão das suas costas, tira o perfeccionismo de você, tira a religiosidade, tira a comparação, tira o medo, tira as angústias, tira os conflitos almáticos. Saber que você é filho, na verdade, tira a escravidão do Egito, te faz livre. E foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes, e não vos submetais novamente a julgo de escravidão. Meu irmão, saber que é filho é celebrar a liberdade. Não, se eu fosse você, eu estava dando um amém bem alto. Saber que é filho é saber que você é livre. Livre de culpa, de condenações, livre de pensamentos intrusivos, que muitas vezes te afastam de Deus, que você é livre de performar, você é livre. Eu estava conversando aqui, né, com o nosso irmão, e o filhinho dele foi lá, e deu um abraço nele do nada. Não importa, o filho não quer saber, ele vai lá e abraça o pai, e o pai recebe. E quando a gente tem essa convicção, a gente começa a viver um evangelho mais puro e simples, um evangelho da graça, um evangelho mais leve, um evangelho que não é de palco, mas é um evangelho que realmente busca ter um relacionamento vivo com Deus. Por que eu estou pregando isso? Porque é tempo da igreja não andar sobre uma performance, é tempo da igreja andar como filha. Nós somos a noiva do Cordeiro, mas também somos filhos de um pai de amor. E saber que é filho, meu irmão, cura da ansiedade, cura a tristeza, cura da insônia, vai curando até libertar a alma. Né? A maioria dos nossos problemas a gente traz e carrega dentro do seio familiar, e muitas vezes o pai, a mãe. O pai é responsável por grandes marcas que nós levamos no futuro, ou não é? E aí a gente chega aqui na igreja e escuta que Deus é pai. Oh, coisa difícil é você se sentir filho. Porque talvez um dia o teu pai te abandonou, mas esse pai que você se relaciona não vai te abandonar. Esse pai, ele vai saber te perdoar. Esse pai vai te corrigir, mas em amor. Então, para despertar essa natureza de filho, o pai, ele tem algumas estratégias, que eu peguei aqui, tem mil estratégias, mas as que me vieram aqui. O pai, ele sempre ensina antes de dar. Então declara aí comigo: o pai sempre vai me ensinar antes de me dar. Não é assim que um pai faz? Ele ensina e depois ele dá. Antes de você receber, isso agora falando para os dias de hoje,
qualquer coisa de Deus, sempre Ele vai te orientar o melhor caminho a seguir. Sempre Ele vai te mostrar como agir. Deus sempre vai levantar pessoas. O próprio Espírito vai te incomodar. Deus sempre vai te iluminar o caminho. Vai te ensinar. Se você, antes dele te dar o carro, Ele vai te ensinar a dirigir. Então, meu irmão, quando Deus te der, ou quando você estiver, ou quando você conquistar, ou quando você chora, não importa, você já está pronto para aquilo. Deus já te ensinou, ou a usufruir daquilo, ou a passar por aquela provação. Não, vocês não estão entendendo. Sempre que o Pai dá, seja uma provação ou uma bênção, Ele já te ensinou a usufruir ou a romper e passar por aquilo. Deus nunca vai te dar algo como pai, sem que Ele tenha. Não é assim, a gente não trata os filhos assim, ensina a andar, ensina a comer, ensina a falar. Então talvez você está aprendendo. Talvez você está aprendendo. E logo logo o Pai vai deixar você avançar. Agora vamos voltar para o texto. O filho pródigo, ele foi ensinado pelo pai ou não? Foi, ele foi ensinado tanto quanto o outro irmão. Só que ele resolveu tomar uma decisão. Então tem muita gente que mesmo que o pai ensine, está aí, vocês têm filhos, mesmo que o pai ensine, ele vai e toma um caminho oposto. Ou vocês nunca viram? Nem sempre filho de peixe, peixinho é. Às vezes o filho toma um caminho oposto. Porém, o filho pródigo, ele tinha a base, ele tinha um fundamento. Apesar de ter feito uma péssima escolha, um dia o pai o ensinou. E o ensino do pai o levou a retornar. Então, meu irmão, não perca a esperança. Quando a semente é lançada, quando Deus libera uma palavra, quando Ele te enche de algo novo, quando Ele te ensina, talvez no dia, na semana, no ano, você não usufrua daquele ensinamento, mas na hora certa, você vai lembrar e retornar ao caminho. Amém? Então não force as pessoas, respeite o tempo, porque talvez ela sabe o que tem que fazer, ela só ainda não foi despertada, ela ainda não teve forças, talvez ela ainda não caiu em si, porque a Bíblia diz, e caindo em si, ele falou, na casa do meu pai, os trabalhadores comem melhor do que eu, vou me levantar e vou voltar para lá. Então, meu irmão, tudo que você está aprendendo dentro e fora dessa igreja, da parte de Deus, nunca vai ser perdido. Uma hora vai servir, porque o Pai, antes de dar, Ele ensina. Ah, pastor, mas eu já vi tanta gente sendo ensinada sobre casamento, ensinada sobre princípios espirituais, ensinada sobre teologicamente, mas decidiram tomar um outro caminho. Deus nos dá, meus irmãos, de uma certa forma, essa liberdade. Muitas vezes nós colhemos o que plantamos, mas com certeza, mesmo que a pessoa tome um outro caminho, aquele ensinamento ele não morre, ele fica ali. Então não perca a esperança, se algo ou alguém não voltou para a tua estabilidade emocional e espiritual. Vou repetir, não perca a esperança, se algo ou alguém ainda não voltou para a tua estabilidade emocional ou espiritual. Em algum momento, as coisas vão ser descortinadas, porque você está aqui guardando um tesouro de valor, a palavra de Deus. Em alguma estação,
você vai ter uma surpresa, alguém vai estar chegando aí. Então vamos prosseguir. Outra coisa que eu escrevi aqui, que o verdadeiro pai sempre espera, até falei um pouquinho agora sobre isso, o filho cair na real. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Deus muitas vezes vai permitir que a gente caia do pedestal. Sabe quando você está um pouco orgulhoso, e a gente tem essa natureza muitas vezes inclinada para as coisas da carne, ele vai permitir que você caia em si. Você vai falar: caramba, onde eu vim parar? Depois de todo esse tempo, como que está a minha história, a minha vida com Deus? Como é que eu deixei chegar nesse ponto? Quando você fala isso, você caiu em si. Mas está aí dentro de você tudo que você precisa para retornar. Então, o pai, ele nunca vai deixar de muitas vezes te abençoar, porque esse pai, mesmo estando vivo, deu a parte da herança ao filho mais novo. Ele não era obrigado a fazer isso, mas o pai tinha seus planos. O pai tinha seus planos, e ele sabia que mais cedo ou mais tarde o filho ia cair na real. Às vezes a gente quer as coisas antecipadas, e Deus até permite, mas uma hora a gente cai na real, e a gente fala: não é que a palavra tem razão? E como é que o filho caiu na real? Ele caiu na real primeiro, porque ele viu o erro que ele cometeu. Ele percebeu que o dinheiro não era a fonte da felicidade. O filho pródigo se enganou e cometeu esse erro, imaginando que a sua felicidade estava garantida pela fortuna da herança do seu pai. Ele pensava que o dinheiro era a fonte da sua satisfação. Agora, o dinheiro ajuda demais, meus irmãos. O dinheiro é muito bom, o dinheiro é uma bênção se usado com sabedoria. Mas ele não pode nos dar a felicidade que nós encontramos quando fechamos a porta com o Pai. Amém? Então ele começou a cair em si. O dinheiro é bom, mas está acabando, e o pai está longe. O filho, ele começa a despertar do seu erro quando ele percebe que ele desonrou o pai. Qual foi um outro erro desse filho pródigo? Quando ele pede essa parte da herança, ele está cometendo uma desonra. E ele não tinha esse direito, porque o 5º mandamento diz: honra o teu pai e a tua mãe. Para quê? Para que te prolongue os seus dias sobre a terra. O filho pródigo, ele perdeu o senso de prioridade. Tudo isso, eu estou dizendo que ele foi caindo em si, eu estou imaginando que ele foi caindo em si. Ele esqueceu aquilo que a Bíblia tão exaustivamente nos mostra em Mateus 6,33: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Todo filho pródigo esquece de buscar o reino de Deus em primeiro lugar. O filho pródigo, ele não tinha preparo, gente, para usar aquela herança. Sabe quando Deus te dá uma coisa, mas você não tem preparo para usar? E ele começou a cair em si: olha, eu não sei usar isso aqui. Eu bobeei, eu pedi a minha herança, mas não estou sabendo nem administrar esse dinheiro. A Bíblia diz que em tempos de crise ele já tinha gasto tudo, e ele vai procurar emprego com os porqueiros, porque ele não tinha preparo. Então, o que eu quero dizer para não ser redundante aqui? Às vezes, o Pai sabe melhor que eu e melhor do que nós das nossas necessidades. E talvez, se não chegou o tempo, é porque Ele ainda está nos preparando para que a gente não seja um despreparado. Olha como o Pai é bom.
E outro erro que fez o filho pródigo cair em si, foi que ele confiou demais nas pessoas. Ele confiou demais. Então você que está aqui, você que tem seu negócio, você que quer trazer essa palavra para aplicar no teu dia, o filho pródigo confiou demais em pessoas erradas. E ele foi dissolvendo o bem dos pais. Ou seja, resumindo, deixe Deus colocar a mão no teu círculo de amizade. Confie em pessoas que Deus confia. E aí, com todo esse emaranhado de erro, o filho pródigo caiu em si. Só que sabe qual a notícia boa aqui do sermão? É que o pai não condenou o passado do menino. Declara aí comigo: o pai não condenou o passado do menino. Olha como isso fala de culpa. O pai não condenou o passado do menino. Muitas pessoas estão presas no passado e não conseguem usufruir essa graça de serem filhos de Deus. Só que por mais que ele tenha caído em si em 5 erros absurdos, até banais, o pai não condenou o seu passado. Então, tem alguém se sentindo condenado aí? Eu estou querendo, nem aquele, tem algum São Paulino aí? Tem alguém se sentindo condenado? Seja livre. O pai não condena o seu passado. Claro que o filho se arrependeu. E a primeira palavra, quando ele chegou, foi com a cabeça baixa: olha, pai, eu pequei contra ti e contra os céus. Então, onde há perdão, onde há arrependimento, a cura, a restauração, a liberdade. Amém, queridos? Um versículo que diz o quê? Acho que ele está até em Isaías capítulo 43. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Você não está feliz não que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo? Só eu que vou ficar feliz hoje? Já pensou seu pai falando: olha, meu filho, as coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo para você. Vai ser uma bênção, vai ser abençoado. Resumindo, já vou terminar. Não deixe o inimigo te acusar. Não deixe a tua mente criar invenções mirabolantes. Não permita a tua alma sofrer por algo que já foi cravado na cruz. Você é livre. O Pai te ama. Não estou passando a mão não, viu? Né? Que tem dia que o pastor prega um sermão desse, mas hoje Deus quer falar. O Pai te ama. Quer falar através da palavra. Meu irmão, para eu terminar, você precisa saber que Ele te ama, e Ele te ama de uma forma incondicional. É incondicional. O filho pródigo sabia que podia confiar no pai. Ele, talvez de uma certa forma, ele estava com medo, mas ele sabia que havia um amor ali incondicional. E ele ousou chegar perto do pai. Ele ousou se aproximar. E o amor incondicional não falha. O amor incondicional nunca desaponta. Nós não sabemos amar de uma forma incondicional. Ou precisamos de muito esforço. Mas o Pai sabe. Você não vai ser decepcionado. Há perdão, há justificação,
a restauração. E aí é um tema para um outro dia, mas o irmão mais velho, ele se revolta como o pai trata o irmão mais novo. Olha, eu estou do seu lado há tantos anos, ele diz, e o senhor nunca matou um bezerro, nunca me deu um boi para eu comemorar com os meus amigos, agora chega esse incircunciso aí, só faltou ele chamar de filisteu, e o senhor dá uma festa dessa. Queridos, a nossa condição hoje é de filho, e não importa o que digam, ou o que a tua própria mente, ou o que o inimigo, ou as condenações declarem sobre a tua história. Hoje é um dia dos pais, é um dia que quem pôde esteve com o papai, quem pôde veio para a igreja, mas hoje é um dia também da gente ser curado, da gente entender que Ele nos ama de forma incondicional, e que esse amor de pai vai além daquilo que nós encontramos na terra. O pai te recebe sem culpa. Ah, pastor, mas por que tudo isso? Meu irmão, olha o que o pai fez, ele mandou Jesus. Jesus veio ao mundo, andou entre nós. Não aceitaram a filiação de Jesus como Filho de Deus. Rejeitaram o Filho do homem. Mas ele cumpriu o seu propósito. Ele foi crucificado, ao terceiro dia ressuscitou. E está vivo. E está aqui. E a Ele a honra, a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração. Ele restaurou, para finalizar, a nossa filiação com Deus, que estava rompida pelo pecado original. Hoje, quando você se sentir mal, desanimado, acusado, para baixo, você vai lembrar que quem restaura essa aliança não é você, mas é o Cristo vivo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E você vai sentir que a ansiedade foi embora. Você vai sentir que o ânimo voltou. Você vai sentir que mesmo não merecendo, Ele está festejando a sua vida, os processos humanos que você vem passando. E no final, de um jeito ou de outro, vai dar certo. Amém? Vamos levantar e adorar ao nosso Pai. Por que essa palavra é simples? Porque o Pai é simples, mas ela é tão poderosa ao ponto de nos curar das nossas rejeições, dos nossos medos, das nossas frustrações e do nosso desamparo. Deus é Pai, Deus é amor, e Ele mostrou isso através de Cristo Jesus, que veio ao mundo, andou entre nós, morreu numa cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou e está vivo. E se você crê, meu irmão, e se você confessar esse Cristo com os lábios, a palavra diz que Ele confessará diante do Pai que está nos céus. Por isso adore, 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 e viva a plenitude de um filho. Vamos adorar a Jesus.